Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus. Diz o textuário assim: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Não basta ler, tem que guardar e praticar. Isso é o mais importante. A nossa verdade prática nos fala assim: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso, por si só, encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total infalibilidade. As Escrituras é infalível. Amém. São infalíveis. Imutável. Amém. Nossa leitura bíblica está no segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, do verso 14 ao 19. E na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 20 e 21. Os irmãos podem dar uma pausa, leiam com tranquilidade. A nossa introdução nos fala assim: nós buscamos a orientação do Espírito Santo para nos auxiliar na interpretação das Escrituras. Você que está lendo a Bíblia, chegou a um ponto onde você não entendeu bem. Primeiro, pede ao Espírito Santo para te revelar. Ore. Depois, consulta alguém que saiba. E nesta lição, nós vamos estudar a relação dos pentecostais e a leitura da Bíblia. A forma como estudamos a Bíblia. Temos que observar bem as regras gramaticais para que você tenha uma completa compreensão. Verificar a literatura, por que ela foi escrita assim. Verificar os aspectos históricos. Eu fiz um curso para pregação, né? E o que eu aprendi foi assim: você lê a Bíblia, olha o que o autor, o que Jesus quis falar para aquele povo, e aí você traz para os nossos dias. Assim nós poderemos melhor estudar e entender a Bíblia. O nosso primeiro tópico, a autoridade da Bíblia. Nós somos os descendentes da reforma do século XVI. Para nós, é só a Escritura que vale. A Bíblia sempre explica a Bíblia. Você pode fazer teologia, estudar, mas a Bíblia, ela sempre vai explicar a própria Bíblia. No primeiro item, sola escritura, que quer dizer somente a Escritura. Esse foi um grito de guerra dos reformadores, da reforma protestante, Lutero, Zwinglio e outros também, que só vale a Escritura. Não vale mais nada, só a Escritura que vale. Para nós também. Para nós também. A igreja dominante na época era a Igreja Católica. Ela havia posto as tradições acima da Bíblia. Às vezes o que o bispo, o papa falava era acima da Bíblia. E só a Escritura significa que a Bíblia é a nossa única regra de fé. Por meio da Bíblia, podemos conhecer a Deus. A única forma de conhecer a Deus é você entrar na palavra de Deus. Podemos entender a vontade de Deus. E Paulo queria que Timóteo tivesse a Bíblia como sua regra de fé. Nós também temos que ter a Bíblia como nossa regra de fé. Amém. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. É isso que Paulo queria de Timóteo. Nós podemos ver o que acontece em outras igrejas. Os católicos têm a Bíblia e a tradição. Os testemunhos de Jeová têm a Bíblia e a revista Sentinela. Os Mormons têm a Bíblia e o livro de Mormon. E outras publicações de autoridade espiritual.
Eu não vou polemizar, fazer polêmica, nem vou radicalizar este assunto, estou apenas citando exemplos. No item 2, os nossos fundamentos. Nós, os pentecostais, ainda somos às vezes mal vistos por outras vertentes que não pentecostais, como os não pentecostais e os cessacionistas. Bom, não pentecostais vocês já sabem o que é. Cessacionistas é os que dizem que os dons foram só para a igreja primitiva, para aqueles dias, e acabou. E isso não é verdade, porque Os dons continuam. Basta buscar. Exatamente. Para nós sermos cessacionistas, nós temos que negar 48 anos de Espírito Santo. O argumento é que nós, os pentecostais, baseamos a nossa crença em emoções, porque eles acham que quando você fala glória a Deus é emoção. Não é. É o Espírito Santo que está nos usando para dar glória a Deus. Ou seja, que nós achamos que ainda não se acabou de escrever a Bíblia, que nós temos um cânon aberto. Isso não é verdade. Essas interpretações a nosso respeito são muito equivocadas. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. Ali acabou. E o cânon se encerra com o apóstolo João, no Apocalipse, que foi o último a falecer, né? Nossa fonte de autoridade é exclusivamente a Bíblia, conforme consta na declaração de fé das Assembleias de Deus, na página 11. Aqui está. Todos vocês deveriam ler esse livro, porque aqui é a nossa profissão de fé, a nossa declaração de fé, e aqui tem o nosso credo. Vocês sabiam que a Assembleia de Deus tem um credo? Vocês deviam comprar esse livro, ele é da CPAD. Posso até emprestar para alguém, desde que deixe um depósito. No item 2, não somos deístas. Deísta é quem crê em Deus. O item 3. O item 3, não somos deístas. Deísta é quem crê em Deus, porém crê que Deus nos abandonou à própria sorte. Ele fez o homem e deixou ele no mundo. Isso não é verdade. Que Deus está muito longe de nós, não se envolve com os nossos assuntos. Não é verdade. Nós não somos deístas. Deus está bem próximo. Bem próximo de nós. Todo e Ele dia. Cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém. Porque nós somos teístas. Cremos em Deus. Cremos que Deus está próximo a nós. Atos 17, 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Deus está bem próximo de nós. Basta que a gente busque. Nós já pedimos para o Espírito Santo ficar aqui na gravação da lição. E ele está sentadinho ali, olhando para nós. Ou está aqui dentro de nós. Ele está aqui. Deus está interessado em nós. Deus nos guarda e nos guia. É Ele quem nos protege todos os dias. Amém. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Se eu busco a Deus, Ele vai me galardoar, Ele vai me atender às minhas petições. Deus não saiu de cena após o fechamento do cânon. Deus está em contato com o seu povo através dos dons espirituais. Esta revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Deus continua se comunicando conosco através da sua palavra, pelos dons espirituais, por sonhos, por visões, até com as coisas mais simples na Bíblia. Às vezes você abre a Bíblia, lê um versículo que você leu tanto tempo e naquele instante o Espírito Santo fala. Revela. Você entendeu? E por sonhos então, hein? Puxa vida. No tópico 2, o zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina vem desde os tempos da igreja primitiva. A igreja, desde cedo, percebeu que deveríamos interpretar a Bíblia. Naquela igreja iniciante em Jerusalém, só havia o Antigo Testamento, mas nós agora temos um cânon.
Assim poderíamos melhor explicar para os membros. Você que quer ensinar na igreja, você tem que estudar a Bíblia, estudar o que você vai ensinar. O curso de teologia? Está começando, a Isatel está aí. É só fazer a inscrição. Ontem tivemos uma reunião muito importante e vai começar agora em março. Você esteja pronto para fazer sua inscrição. E assim, para quem você vai falar, eles podem conhecer melhor a palavra de Deus. E nós, Você não pode falar daquilo que você não conhece. daquilo que você não Para entende. você falar, você tem que ter conhecimento daquilo. Ou então você fica Se falando, inteirar, né? fica falando e não chega a lugar nenhum. Podemos ver os vários credos que foram surgindo, os credos e as confissões de fé. Os apóstolos tinham um credo. Eu tenho ele aqui, não vou ler agora, mas eu tenho ele. Foram produzidos para que os crentes saibam o que estão fazendo. Primeira frase que é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso e no seu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou. Nós deveríamos melhor conhecer a nossa confissão de fé. Mais uma vez, compre a confissão de fé das Assembleias de Deus. Compre a declaração De fé. E leiam. Primeiro item, ensino ou instrução. O significado da palavra doutrina é ensino ou instrução. Possui vários níveis de significado de acordo com o contexto. Por isso que é bom você ler um versículo e ler o contexto. Os discípulos após os apóstolos, a igreja, vou ler de novo. Os discípulos após os apóstolos, a igreja após os apóstolos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isto quer dizer, a segunda geração de discípulos continuou seguindo os ensinos recebidos dos apóstolos, que receberam diretamente de Jesus. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Isso nos mostra que os novos convertidos seguiam os ensinos dos apóstolos. Nesse caso, a doutrina quer dizer ensino ou instrução. Moisés, em seu cântico, também está nos falando de ensino. Deuteronômio 32, 1 e 2. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Qual é a água que você mais gosta nas nossas mudas ali, Miralva? Qual é a chuva que você mais gosta? A garoa. Aquela bem fininha que rega sem estragar nada. É isso que Moisés está dizendo. Goteja a minha doutrina, o meu ensino com chuva. Muito interessante. É muito interessante. Temos que ler a palavra de Deus e ela tem que ser para nós como um ensino vivo. Amém. Né? Uma palavra viva. No item 2, o conteúdo da fé. A palavra doutrina também se aplica aos credos. Tivemos vários credos ao longo da igreja, inclusive o credo da Assembleia de Deus, que consta de 16 itens. Você deveria ler o nosso credo. Mostra onde está. Hoje vamos fazer propaganda deste livro aqui. Não temos comissão nenhuma, mas é muito importante você ler. A fonte dessa doutrina é a palavra de Deus, desse ensino é a palavra de Deus, auxiliado pela experiência humana. Daí vem a importância de você ter uma vida com Cristo. Também é auxiliado. Tudo que é falado aqui, Thelma, eles provam pela Bíblia. Amém. Você está lendo? Você gostou? Estou amando. Amando. Também é auxiliada pelo intelecto humano. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tem que ter ensino. O ensino não serve só para nós. Exato. Serve para quem nos ouve também. Amém. Só que quando nós preparamos uma aula, é nós que aprendemos mais. Nós aprendemos muito. Amém. Mas tem que ser assim, né? Paulo, em sua carta a Timóteo, está pedindo para se contrapor, para pegar a sã doutrina e contrapor aos falatórios profanos. Tem cada coisa que você ouve, porque está escrito, eu fico pensando, onde está escrito isso? Eu nunca ouvi falar. Pois é.
2 Timóteo 2, 14 a 16. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contenda de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Gente, não fica discutindo com pessoas que não. Vãs filosofias, né? Exatamente. Não tem sentido. Fale a palavra de Deus, é o que Paulo está dizendo aqui. Um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem o quê? A palavra de Deus. Credo e confissão de fé são duas coisas diferentes, são documentos eclesiásticos que têm o mesmo propósito, interpretar as Escrituras. Você precisa saber o que a Assembleia de Deus pensa. Qual é o nosso ensino? Para sintetizar o ensino na igreja. Os credos são mais genéricos, as confissões de fé são mais elaboradas, são mais específicas. Nesse livro aqui, tem o nosso credo, e tem o resto do livro, a maior parte, é a confissão de fé. Confissão de fé. O item 3, a nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé expressa o pensamento e a vida da igreja. Esta confissão de fé está em conformidade com a palavra de Deus. Cada item que é mostrado aqui vem agregado com a palavra de Deus. A nossa confissão de fé nos ajuda a entender a Bíblia. Possui uma importância muito grande para a vida da igreja. Nos protege de falsas doutrinas, porque você tem a doutrina da nossa igreja, a doutrina bíblica da nossa igreja. Porém, a Bíblia é quem sempre dá a palavra final. A confissão de fé expressa a doutrina final da igreja, e ela está baseada somente na Bíblia. No Novo Testamento, nós temos alguns embriões de credos, embriões de confissões de fé. Mateus 16, 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha aqui, o que Pedro está falando é o início do primeiro credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e no seu Filho, Jesus Cristo. É o que ele está falando aqui. Você é o Filho de Deus. É o início do credo. Esses embriões vão dar a origem aos credos através da história da igreja. No tópico 3, cuidado quanto aos modismos. Meu Deus, isso aqui é um item que... Nosso cuidado com a doutrina deve ser constante. Vou ler mais devagar, porque eu leio muito rápido, né? O nosso cuidado com a doutrina deve ser constante. Assim nós vamos defender a nossa fé. Assim não teremos heresias ou novas seitas. Também poderemos contradizer os erros de interpretação que se opõem aos ensinos bíblicos, tentar persuadir os contradizentes. Devemos fazer o melhor para Deus. Modismo. O que é modismo? Modismo é uma coisa efêmera. Efêmero é o que, por estar na moda, dura pouco. Aquilo que aparece e passa rapidamente. Na teologia, nas igrejas, também existem modismos. São coisas ou situações que aparecem e logo desaparecem. Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. É isso aí. Paulo já está alertando a igreja de Éfeso, né? Cuidado com o modismo. Exatamente. São os modismos inúteis que fazem um desfavor ao evangelho, que às vezes maculam a palavra de Deus, dificultam a propagação da palavra. E nós vamos citar alguns que já apareceram e já foram. Ainda bem que já foram. Vou falar um que é muito polêmico. O dente de ouro. Meus irmãos, se eu preciso de um dente porque perdi e não posso pagar um implante, porque hoje você vai lá e faz um implante,
então sou agraciado com um dente de ouro. Para que eu quero um dente de ouro? Que tal me dar um dente comum que faz parte do meu corpo, que é vivo e é fixo na minha boca? Pensa bem se fazia sentido aquela. Essa é a minha opinião, gente. Se você tem opinião diferente, desculpe. A unção do Espírito que Isso deu. foi o modismo que passou. Passou. Nós temos uma história bem esquisita desse modismo aí. Não vou citar aqui. Da unção do Espírito que derrubava as pessoas como se fosse um transe. Eu fui em cultos de algumas igrejas que as pessoas caíam e ficavam caídas no meio da multidão, as pessoas passando por cima delas. O Espírito Santo, para mim, isso não fazia o menor sentido. E o sopro santo do G12, que é aquele grupo que você fazia, que lançou as células e tudo isso. Não estou dizendo que é errado a célula, estou dizendo que é um modismo. E a febre de anjos, a pessoa via anjos em tudo. Então, isso acabou. Se formos olhar, veremos que temos outras aberrações doutrinárias que dão muito lucro e se vão. Vou te mandar um pedaço da terra de Jerusalém, da terra prometida. Para que eu quero um pedaço da terra de prometida? Mas ele vende. Uma garrafa de água abençoada. Uma garrafa de água do Rio Jordão. Para que eu quero uma garrafa de água do Rio Jordão? Água é água. Outra coisa, vou te vender o lenço do suor do apóstolo, sei lá o que é, né? Uhum. Gente, isso não faz o menor sentido para a minha cabeça. Abençoada, a rosa abençoada, coisa desse tipo. Dão muito lucro, viu? A única forma de combater esses modismos, sabe qual é? E essas práticas exóticas? É o conhecimento da palavra de Deus. E a gente ler a palavra de Deus e obedecer e colocar em prática em nossa vida, essas coisas não vão nos afetar. Amém. Porque a gente conhece a verdade. Tito 1, 9 a 11. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornaram casas inteiras, ensinando o que não convém por tope ganância. É isso que algumas pessoas fazem, fundam uma igreja por causa do lucro, né? E ensinam coisas que não estão na Bíblia. Mas é modismo, né? No item 2, procura apresentar-te a Deus aprovado. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, a palavra de Deus. Amém. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Estar aprovado tem um significado. Estar disponível para a obra. Testado e aprovado por Deus. Reconhecido pela igreja. Tem uns pastores que se auto-ungem pastores e iniciam uma igreja. Basta discordar de alguma doutrina, de alguma coisa, né? Exatamente. 2 Coríntios 10, 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Mesmo versículo, noutra versão. Tá 2 Coríntios 10, 18, na Nova Almeida Atualizada. Porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Nós já passamos por casos em que a pessoa se auto-ungiu pastor e fundou uma igreja. Oh, meu Deus, me ajuda. É muito polêmico, eu não vou entrar mais nesse assunto. Desde praticamente o início da igreja, mesmo na igreja primitiva, enfrentamos uma série de heresias, aberrações doutrinárias ensinadas pelos falsos mestres. Tito 1:9. Ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que a contradizem. É isso aí.
Os maus obreiros, os obreiros fraudulentos, serão desmascarados. Se não for desmascarado aqui, vai ser desmascarado lá, naquele dia. naquele dia. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui não vai acontecer nada, porque ele ficou famoso, porque ele ganhou muito dinheiro. Mas quando chegar lá do outro lado, Cristo vai dizer, Senhor, eu profetizei no teu nome, nós fizemos cultos. Ele vai dizer, eu não sei quem é você, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Pois é. É um castigo muito grande. No item 3, como obreiro que não tem do que se envergonhar. A palavra obreiro significa aquele que trabalha, vem da palavra obra, trabalho. Tem vários significados no Novo Testamento. O principal sentido do Novo Testamento é um trabalhador de campo, é o que Jesus está comparando com o trabalhador agrícola, porque era isso que eles eram. Também significa os que trabalham na obra de Deus. Mateus 9, 37 e 38. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É isso, trabalhadores, obreiros. Também significa os apóstolos e todos os oficiais da igreja. Os apóstolos eram chamados de obreiros. Na nossa declaração de fé, o termo obreiro, isso mostra exatamente, é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções da igreja. Todos os que trabalham são obreiros. Se você é membro da igreja e trabalha, você é um obreiro. Se você é um pastor e trabalha, é um obreiro. No item 4, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo estava preocupado com os pregadores da palavra de Deus. Pessoas que não tinham muito conhecimento poderiam deturpar a doutrina, o ensino. No grego, a palavra é ortotomel, que significa cortar reto. Você tem que cortar reto, não corte para a direita ou para a esquerda. A ideia é sempre cortar em linha reta. E essa palavra aparece só uma vez no Novo Testamento e aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Paulo emprega essa palavra de forma metafórica. Já teve muitas interpretações. Paulo tinha a preocupação do ensino correto da palavra de Deus, com uma aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isto inclui não fazer uso da palavra de Deus, do púlpito, para atacar alguém que está na nave da igreja. Não faça isso, meu irmão. Para atacar algum desafeto. Ele mexeu comigo, ele está na nave da igreja, hoje eu vou pregar para dar o desconto. Né? Púlpito não é lugar para desabafo, é local para se levar a mensagem da palavra, a mensagem de Cristo, a mensagem de Deus, através do Santo Espírito. Conclusão. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Cremos que ela é a única revelação de Deus, escrita para a humanidade. Nenhuma outra literatura terá autoridade sobre a nossa vida, principalmente espiritual. Meu irmão, quando você lê uma Bíblia de estudo, a Bíblia está lá, mas o estudo é a opinião do autor, não faz parte da Bíblia. Pode estar correto, pode estar incorreto, você tem que tomar cuidado. A Bíblia é a Bíblia, o comentário é o comentário. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem tomado conta de nós e por mais esta lição que gravamos, Senhor. Pai, que esta lição possa ser ouvida e a quem ouvir possa entender qual é a tua santa e preciosa vontade, Senhor. Que haja, Senhor, o estudo da palavra de Deus, que todos possam estudar a palavra de Deus, Pai. Nós te agradecemos por mais essa gravação, por mais
essa porção da palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos. Amém. Amém.